O experimento da dupla fenda foi chamado por Richard Feynman de o único mistério da física quântica. Um experimento tão simples e ao mesmo tempo tão absurdo que até hoje deixa cientistas perplexos. Mas o que quase ninguém te conta é que esse mesmo mistério já foi revelado há milênios por Hermes Trismegisto. O todo é mente, o universo é mental. Essa é a primeira lei do hermetismo. E o mais bizarro, ela descreve exatamente o que o experimento da dupla fenda prova. A consciência não é algo que observa o universo. A consciência é o que colapsa o universo. E se for verdade que a realidade só se forma quando alguém observa, então quem está criando o que você chama de vida real? O que você está prestes a descobrir aqui pode colapsar a sua antiga visão de mundo e reconstruí-la do zero. Mas atenção, esse vídeo não é para quem quer só pensar positivo e esperar o universo agir. O que você vai ver aqui vai desmontar tudo o que te ensinaram sobre manifestação, espiritualidade e até mesmo sobre livre-arbítrio. Então, se você tiver coragem de seguir até o fim, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Assim você ensina ao algoritmo e ao campo quântico que quer mais conteúdo assim. Você provavelmente já ouviu falar do experimento da dupla fenda, aquela experiência onde partículas subatômicas se comportam como ondas, até que alguém as observe. E nesse exato momento, tudo muda. A realidade que antes era uma probabilidade fluida colapsa em uma forma definida. Ou seja, o universo age de forma diferente quando alguém está olhando. Agora, respira fundo e pensa comigo. Isso é só uma curiosidade científica ou é a chave para entender algo muito maior? Hermes Trismegisto, o sábio que viveu há milênios, deixou registrada a primeira lei do hermetismo. O todo é mente. O universo é mental. E o que essa frase significa? Vai muito além de pensamento positivo. Ela está dizendo que a realidade que você vive todos os dias nasce de um campo mental e que você é um fragmento consciente desse campo. Então, quando a física moderna revela que o universo responde ao observador, ela está, sem perceber, confirmando uma verdade espiritual antiga. Mas aqui entra o detalhe que muda tudo. O universo não responde ao seu desejo superficial. Ele responde ao seu estado de consciência. É por isso que você pode visualizar, repetir afirmações, fazer rituais e ainda assim nada mudar. Porque a realidade que você vive não nasce do que você quer. Ela nasce do observador que você está sendo. E é exatamente aqui que a física quântica e o hermetismo se encontram. O experimento da dupla fenda é apenas o ponto de partida. O que vem depois muda tudo. Você já parou para pensar quem é o verdadeiro observador da sua vida hoje? Você vive dentro de um campo de possibilidades. Não é uma metáfora, é literal. A física já descobriu que a matéria não é feita de matéria. É feita de energia em estado de informação. Tudo o que você toca, sente, vê é o resultado final de algo invisível, vibrando em padrões que só colapsam em forma quando você observa. E aqui começa o verdadeiro problema. A maior parte das pessoas está observando a realidade com uma mente programada para sobreviver, não para criar. Você foi ensinado a olhar para a vida com medo, com dúvida, com comparação. Aprendeu a observar com a lente da escassez. E é exatamente por isso que a realidade colapsa em mais daquilo que você já conhece: rotina, frustração, estagnação. Agora olha isso. No experimento da dupla fenda, as partículas só formam padrões definidos quando estão sendo observadas. Sem o observador, o universo se comporta como uma onda de possibilidades. Mas no momento em que a consciência entra em cena, tudo muda. As possibilidades se transformam em uma realidade. Mas, que presença! Porque o observador que colapsa a realidade não é o seu olho físico, é a sua consciência. E ela pode estar lúcida, ou pode estar fragmentada, viciada, condicionada. Essa é a grande virada que o hermetismo já ensinava.
O universo é mental, mas o que ele responde é o conteúdo da sua mente. E aqui vem o choque. Se a sua mente está cheia de medo, traumas não curados e crenças herdadas, é isso que o campo quântico vai usar como parâmetro para colapsar a sua realidade. Não é castigo, é coerência vibracional. O universo, como Hermes dizia, é uma lei. Ele não negocia com sua intenção superficial. Ele responde à frequência dominante que você sustenta. Agora me diz, o que acontece com uma pessoa que passou a vida inteira acreditando que não é suficiente? Ela observa a realidade com base nessa ferida. Ela vibra escassez. Mesmo quando repete frases de prosperidade, ela manifesta mais daquilo que reforça o padrão antigo. Aí ela diz que a lei da atração não funciona. Funciona sim, mas não da forma rasa que te ensinaram. Ela funciona com base no observador, não no desejo. E isso muda tudo. O experimento da dupla fenda está te mostrando que a matéria responde à consciência. Mas não a qualquer consciência. Responde à consciência ativa, lúcida, presente. A maioria das pessoas vive no piloto automático. A mente delas é como um gravador repetindo padrões herdados. E cada vez que repetem os mesmos pensamentos, alimentam os mesmos sentimentos, tomam as mesmas decisões, reforçam as mesmas conexões neurais. Esse ciclo cria um você automático, uma identidade repetitiva. E esse você é quem está observando o mundo agora. Resultado? O campo quântico colapsa realidades compatíveis com o que esse você automático acredita ser verdade. Por isso Hermes dizia, o que está em cima é como o que está embaixo. A mente molda a matéria, mas a mente também pode aprisionar a matéria. Quando está desconectada da consciência maior. Agora vamos fazer um experimento mental. Imagine que você está em um teatro assistindo a um filme sobre sua própria vida. Mas, de repente, você percebe que quem está no palco não é você. É uma versão condicionada, programada, reativa. Uma versão que foi moldada por tudo que você viveu, mas que não é o seu eu real. Você percebe que está apenas assistindo e a história está indo para um lugar que você não escolheu. A pergunta é, em que momento você vai levantar e subir no palco para reassumir o papel de protagonista? Esse é o momento em que você deixa de ser o observador passivo e se torna o criador consciente. E é isso que diferencia o entendimento superficial da lei da atração, do verdadeiro mentalismo que Hermes ensinava. A maioria vive dizendo, eu quero atrair isso, eu quero manifestar aquilo, mas continua vibrando medo, culpa, comparação. Continua observando o mundo com os mesmos filtros antigos. E o universo responde com precisão, porque ele não julga, ele apenas revela. Agora, se você começa a mudar o observador, começa a observar com gratidão, com fé, com presença, o campo começa a responder com experiências novas, com sincronicidades, com realidades que antes pareciam impossíveis. Mas isso exige treino, exige presença, exige vigilância emocional. E aqui está outro ponto que a física confirma. Quanto mais coerente e estável é uma vibração, mais força ela tem para colapsar o campo. Ou seja, pensamentos aleatórios não criam. Vontades passageiras não moldam. O que transforma a realidade é a vibração consistente sustentada por um estado mental coerente. E esse é o verdadeiro poder do observador. Talvez agora você esteja pensando, ok, entendi, eu sou o observador, mas como mudar isso na prática? Essa é a pergunta que separa quem apenas consome conteúdo espiritual de quem começa a transmutar o próprio campo de realidade. Porque a questão não é entender com a mente racional, mas sim modificar a mente que observa. E isso exige mais do que frases bonitas. O primeiro passo é simples, mas profundo.
perceber quem está observando por você. Porque se a realidade responde ao observador e você sente que está vivendo uma vida que não escolheu, então quem está no controle? Será que é o seu eu consciente? Ou será que são as vozes internas que você herdou dos seus pais, da escola, da religião, da sociedade? A criança que ouviu "você não é bom o suficiente" cresce com um observador ferido. E esse observador, mesmo na vida adulta, continua colapsando experiências de rejeição, de frustração, de bloqueio. E isso não é misticismo, é neurociência. O cérebro é moldado pela repetição. Cada pensamento recorrente fortalece uma rede neural. Cada emoção intensa cria um registro energético. E esses registros passam a ser o campo base, a partir do qual você observa a vida. É como se você colocasse um óculos de realidade distorcida e esquecesse que está usando. Resultado, você passa a vida interpretando tudo com base em histórias antigas. E o universo, como um espelho neutro, apenas reforça o padrão. Agora vem o detalhe que muda tudo. O universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde àquilo que você já acredita ser. Você pode dizer, eu quero prosperar. Mas se lá no fundo você sente que não merece, que é difícil, que é perigoso, o campo vibra em incoerência. E o resultado é confusão, bloqueio, repetição. Hermes ensinava, o todo é mente, e o universo é uma criação mental do todo. Mas o todo só se manifesta plenamente quando você entra em ressonância com ele. Isso significa que para colapsar novas realidades, você precisa alinhar mente, emoção e vibração. Não basta repetir afirmações sem presença. E aqui entra uma das ferramentas mais poderosas, porém mal compreendidas. O Ho'oponopono. Muita gente acha que é só um mantra. Mas o Ho'oponopono é uma tecnologia de transmutação vibracional. Cada frase atua como uma chave para limpar registros inconscientes. Quando você diz, sinto muito, me perdoa, sou grato, eu te amo, você está falando com o seu próprio campo mental. Está limpando o observador que estava colapsando padrões inconscientes. E aos poucos começa a criar espaço para que um novo observador entre em cena. Esse novo observador não é ferido, não é automático, não é reativo. Ele é presente, ele é lúcido, ele está alinhado com o todo. E é esse alinhamento que ativa o verdadeiro poder da mente. Mas atenção, isso não é sobre controlar o universo. É sobre se alinhar a uma realidade mais elevada, que já existe no campo quântico, mas que só pode ser acessada por um observador compatível. Lembra da analogia do rádio? Você pode estar em um ambiente com várias frequências de rádio ao mesmo tempo, mas só consegue ouvir aquela para a qual você está sintonizado. A realidade funciona do mesmo jeito. O que você chama de vida real é apenas a estação que você aprendeu a sintonizar. Se você quer uma nova realidade, precisa se tornar alguém que sintoniza outra estação. E isso começa mudando sua atenção. Hermes dizia, onde está a tua atenção, ali estás tu. A sua atenção é o pincel que pinta a sua realidade. E hoje, ela está sendo usada por medos, distrações, redes sociais, gatilhos emocionais. O resultado, um campo mental fragmentado, um observador disperso. E um observador disperso cria uma realidade caótica. Por isso, práticas como meditação, respiração consciente e visualização ativa são tão poderosas. Não porque são místicas, mas porque recentralizam sua consciência. Elas te colocam de volta no centro do palco. Meditar não é parar a mente, é observar a mente, até perceber que você não é ela. Respirar conscientemente não é só relaxar, é entrar em coerência com o seu corpo e com o campo ao redor. Visualizar não é sonhar acordado, é ensaiar emocionalmente uma nova frequência.
até ela se tornar sua realidade interna. E aqui vem mais uma revelação da física quântica. Quanto mais clara e coerente for sua intenção, mais forte será o colapso que ela produz no campo. Isso é o que chamamos de intenção colapsada. Uma presença tão estável que o campo responde com sincronia, fluidez e aceleração. Você já viveu isso, quando estava tão conectado, tão em paz, tão presente, que parecia que tudo conspirava a favor. Isso não é sorte, é coerência vibracional. E a boa notícia é, esse estado pode ser cultivado. Você começa aos poucos, observando seus pensamentos, seus sentimentos, suas palavras. Você se torna vigilante da sua própria vibração e, com o tempo, vai dissolvendo o velho observador. Aquele que reagia, que se sabotava, que projetava culpa. E um novo eu começa a emergir. Não um personagem idealizado, mas um observador lúcido, consciente, presente. Um coautor da própria existência. E aí, a realidade muda. Porque o observador mudou. E esse é o verdadeiro sentido da lei do mentalismo. Não é sobre manipular o universo. É sobre entrar em ressonância com o todo e permitir que ele se manifeste através de você, como uma gota que se lembra que é o oceano. O mundo que você vê lá fora não é algo separado de você. É apenas um reflexo da consciência que você sustenta por dentro. E agora que você entende isso, nada mais pode ser como antes. Você não é um espectador da vida. Você é o ponto de colapso. É no seu olhar que o universo se define. Então, a escolha está nas suas mãos. Continuar observando com os olhos do passado, ou começar a criar com a presença de quem despertou. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, curta, se inscreva e ativa o sininho. Você não está só ajudando o canal, você está ensinando ao algoritmo o que importa para você. E agora, assiste o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.